Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Louvamos o Senhor por mais um dia que Ele nos concede. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Hoje nós estamos no 20º dia da campanha dos 40 dias de jejum e oração. Chegamos na metade. Hoje, dia 19 de abril, estamos também às vésperas de uma data tão representativa que é a Páscoa. Glórias ao Senhor, que o Senhor até aqui tem nos guardado, tem estado conosco. E queremos convidar você nesse momento a juntos estarmos estudando o devocional de hoje, que tem um título muito especial: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Aquele que se entregou em nosso lugar, como sacrifício vivo, derramando o seu precioso sangue, para que todos nós obtivéssemos o perdão dos pecados, a liberdade adquirida, porque não estamos mais debaixo da escravidão, mas somos um povo livre. Glórias a Deus. Baseado em 1 Coríntios 5:7, que diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Uma das histórias mais lindas e fortes do Antigo Testamento é o êxodo do povo de Israel da terra do Egito, após 430 anos de escravidão. Deus levanta um profeta chamado Moisés e liberta seu povo daquela triste situação. E esse evento já havia sido anunciado pelo Senhor Deus a Abraão em Gênesis 15, 13 e 14, que diz: então o Senhor lhes disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação, a qual servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Todos nós conhecemos a história, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Deus mandou 10 pragas ao Egito, e durante o processo de libertação, foram 10 pragas. Teve gafanhoto, teve rãs, teve piolho, teve um monte de coisa. Somente a 10ª praga, com a morte de todos os primogênitos daquela nação, Êxodo 11:5, ou seja, todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos de cada família foram mortos. A 10ª praga foi morta. Desde a família de Faraó, dos escravos e até as primeiras crias do gado, todo primogênito morreu. E nesse evento foi instituída a Páscoa judaica, Êxodo 12:11, que diz: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Um cordeiro deveria ser morto, e o sangue deveria ser posto nos umbrais e portas das casas dos israelitas. Quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, ao ver o sangue do cordeiro, pouparia
o primogênito daquela casa, Êxodo 12, 12 e 14. Então assim foi instituída a festa da Páscoa, né? Naquela noite, quando os primogênitos foram mortos, mas o povo de Israel, todos os filhos foram guardados e eles estavam celebrando a Páscoa. A Páscoa é uma festa importante no calendário judaico e para os cristãos também. Jesus, ao ser entregue com o sacrifício na cruz do Calvário, se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 29. Durante a última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos, foi instituída a prática da ceia do Senhor. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Lucas 22:5. Sim, Jesus sofreu. O preço pago pela nossa salvação foi muito alto, porque foi a sua própria vida, seu corpo, que foi esmiuçado, triturado, podemos assim dizer, o seu sangue vertido na cruz do Calvário, os pregos que ultrapassaram mãos e pés, a coroa de espinhos que penetrou na cabeça e o fez sangrar muito e com muita dor, seu lado perfurado com uma lança, e mais a dor de atrair sobre si de todos os pecados de toda a humanidade. Além de todos esses fatores, Jesus sentiu pela primeira vez, a ausência do Pai. Conforme diz em Mateus 27, versículo 46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonastes? Queridos, todo tipo de sofrimento que nós podemos imaginar é o que Jesus passou. E sabe o que é mais incrível e emocionante, especial de tudo isso? Que tudo isso ele passou por amor a todos nós. Ficamos imaginando a dor, praticamente inimaginável, a dor que Jesus sentiu. Mas ele fez isso por amor. Se ele tanto nos amou, fica a pergunta: por que não correspondemos a este amor? O amor de Deus, ele nos constrange, porque é um amor inexplicável. Ele é muito maior do que o amor de uma mãe, que nós sempre dizemos que o amor de uma mãe ela é diferente, especial. O amor de Deus é muito mais do que o amor de uma mãe, de um pai. Que amor é esse? Glórias a Deus. Paulo escreve aos Coríntios e apresenta Jesus como nosso Cordeiro Pascal, dizendo em 1 Coríntios 5:7: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A expressão fermento velho
e nova massa que aparece nesta passagem significa livrar-se do pecado. O fermento velho, livrar-se do pecado e ser uma nova criatura. É isso que Cristo Jesus faz na vida de alguém. Uma nova criatura. A nova vida em Cristo Jesus não está ligada apenas a rituais religiosos que fazem parte de nossa vida. Essa nova vida não tem nada a ver de termos essa cultura de eu tenho que estar sempre na igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não tem nada a ver isso. Nada. A nova vida em Cristo é algo que experimentamos todos os dias, a alegria, o gozo, onde há dentro de nós uma satisfação tão grande por esse amor inigualável que Ele tem por nós, que não nos faz ir na igreja por obrigação, ou eu tenho que ir lá porque eu canto, porque eu sirvo. Não, eu vou porque eu tenho prazer de estar. Eu tenho prazer de ir para adorar, para glorificar o nome do Senhor. A nova vida em Cristo Jesus não está ligada apenas em rituais religiosos, mas uma vida transformada e renovada constantemente pelo agir da palavra e pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Cristo morreu para nos salvar e nos libertar dos pecados. Ser nova massa é dizer, ou seja, ser nova massa é isso, dizer sempre não ao pecado e sim à vida abundante que o Senhor nos oferece. Esse é o constante processo de santificação. Dizer sim para as coisas de Deus e não para o pecado. Isso é viver a nova vida, dia após dia. Por isso celebramos pela fé a ceia do Senhor e fazemos memorial desse sacrifício eficaz e libertador, conforme Mateus 26 a 28, que diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Enfim, é um ato de fé, uma cerimônia de confissão sobre nossa esperança de salvação em Cristo Jesus. Contudo, na festa da Páscoa, a alegria e o louvor se tornam mais destacados e valorizados. Portanto, celebremos a verdadeira Páscoa de Jesus. Meu querido, vamos celebrar a Páscoa. A palavra celebração, queridos, é muito mais do que festa. Por mais que nós, povo cristão, que vivemos a nossa vida para Deus e estamos sempre à igreja, muitas vezes nós não entendemos essa questão de celebração. Às vezes nós não demonstramos alegria. Cantamos, mas às vezes nós não sorrimos. Há muitas vezes dentro de nós um sentimento de culpa, de vergonha,
Há tantas coisas que muitas vezes passam em nossa vida e nós esquecemos de celebrar realmente. Porque, queridos, o que Jesus fez na cruz do Calvário, não tem como você colocar isso em palavras, descrever isso em palavras. Por isso que a Páscoa, ela deveria ser uma celebração. Nada daquilo que vemos no mundo, onde muitas vezes nós mentimos para as nossas crianças. O coelhinho vai vir. Damos chocolates para elas e dizemos: o coelhinho trouxe chocolate. Você percebe de como nós mentimos para nossas crianças e não falamos para elas o verdadeiro sentido da Páscoa? De poder olhar para elas e dizer: meu filho, minha filha, hoje é o dia que celebramos a ressurreição de Jesus. Os pecados que nós fazemos, existe perdão. Nos reunimos muitas vezes como família, vamos à igreja, ok? Nos reunimos como família, aquele banquete, comemos, mas muitas vezes fica nisso. Nós não nos alegramos verdadeiramente o que significa Páscoa. Mas eu quero convidar você. Celebre a Páscoa esse ano. Se é possível, reúna a família. Mas celebre. Celebre Jesus. A aplicação do devocional de hoje diz: você já se livrou do fermento velho, tornando-se uma nova criatura em Cristo Jesus? Há ainda algum resquício de pecado em sua vida que precisa ser varrido para fora do seu coração? Com certeza, este é o momento apropriado para orar e dizer: Senhor, faz de mim uma nova massa a cada dia, para a glória do Teu nome. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar pelas igrejas do Rio Grande do Sul, a CBERGS, pela reconstrução das cidades inundadas. Quem de nós consegue lembrar o que no passado, em maio, o Rio Grande do Sul passou? Cidades devastadas. As pessoas perderam tudo. E como estão hoje essas casas, essas famílias? Muitos ainda nem conseguiram voltar em suas casas. Muitos abandonaram suas casas com medo. Vai que chova, vai que inunda de novo. Vamos orar. Vamos orar também pela salvação de vidas desse estado. Continuemos a orar pela vida do Marcos, pela vida do pastor Valdir. Continuemos a orar também pela Lana, que ela possa ter uma recuperação total, 100%. Vamos orar por nós, vamos orar por nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, talvez bisnetos.
Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Te louvamos por este dia, aleluia, que Tu nos concedes. Devocional de hoje que tem sido tão profundo. Nós podemos celebrar, aleluias. Podemos celebrar a Páscoa. Jesus que simboliza o Cordeiro que foi morto. No Antigo Testamento as pessoas matavam animais, sacrificavam animais para ofertar ao Senhor. E assim os pecados eram perdoados. Mas Jesus aboliu essa prática. Jesus se ofereceu como um cordeiro, dizendo: eu vou morrer. É como se Jesus dissesse ao Pai: chega de matança de animais. Eu vou morrer. E serei a oferta absoluta para morrer de uma só vez, para pagar o preço do pecado. E Jesus veio e Ele morreu. Tanto amor demonstrado na cruz do Calvário. Muitas vezes, Pai, muitas vezes estamos em situações tão difíceis em nossa vida. Muitas vezes nós não queremos perdoar o nosso irmão. Mas Jesus nos perdoou. E tanta dor que Ele passou. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que essa Páscoa possa ser uma Páscoa diferente, Senhor. Senhor Jesus, quanta ingratidão. Nos perdoa, Pai. Queremos ter um coração muito mais grato. E nos ajude, Senhor, a celebrar a Páscoa. Porque a morte foi vencida. Aleluias. Jesus abriu o caminho, o acesso livre a Deus. E temos a esperança de vida eterna. Senhor, nós continuamos a orar pela vida do Marcos. Tu pagastes o preço, também pelas enfermidades. Senhor, vá ao encontro da vida do Marcos. Restaure-o. Oramos pela vida do pastor Valdir, que está em casa, desenganado pelos médicos. Senhor, há poder de curá-lo, de restaurá-lo, sabemos disso. Talvez se nós perguntássemos para ele o que ele desejaria, não sabemos o que ele iria responder, mas talvez ele diria: eu quero partir, eu quero estar com meu Senhor. Senhor, faça a tua vontade na vida do pastor Valdir. Tu tens poder de restaurá-lo. Continuamos a orar pela vida da Alana. Oh Deus, que esse acidente, que todo esse machucado
venha sarar em nome de Jesus. E que não haja nenhuma sequela, Senhor. Assim nós oramos por todos os nossos irmãos. Oramos, Senhor, talvez haja pessoas com enfermidades, com algum problema. Nós apresentamos diante do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos assim também orar pelo Rio Grande do Sul, por este estado que tanto sofreu ano passado e ainda está sofrendo. Famílias que perderam tudo. Oh Deus, continua a abençoar este povo. Continua, Senhor, suprindo suas necessidades. Em nome de Jesus. E Senhor Pai, nós colocamos esse dia e queremos desejar nos preparar para uma grande celebração no dia de amanhã. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, né? Que tenhamos um ótimo e abençoado dia. Amanhã de manhã, o nosso grande culto com a celebração da Páscoa. Seja muito bem-vindo, ok? Se Deus permitir, amanhã de manhã às 6 horas, estaremos aqui novamente. Um forte abraço. Deus abençoe.